Pensando que é para agora. Tem coisas que a gente não vai ter mais oportunidade de fazer depois que esse tempo passar. Então, já que teve esse momento, essa introdução, né, eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem mais um tempinho na presença de Deus, porque nós vamos tratar de um assunto que é eminente, é urgente. Não dá para deixar para amanhã, não dá para deixar para depois, né, porque o tempo é agora. É agora que é o tempo de arrependimento, é agora que é o tempo de buscar a presença de Deus, é agora que é o tempo de renovar as forças, de renovar as esperanças, de buscar os dons, de buscar entender qual é o chamado do Senhor. Então, eu acho que vamos continuar orando ao Senhor e feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por começar esse culto, Deus, e sentir tanto do Teu Santo Espírito nessas ministrações, em meio aos louvores. O Senhor está aqui, Deus, o Senhor habita em meio aos louvores. E eu quero orar, Deus, para que o nosso coração, ele não venha permanecer frio, ele não venha permanecer indiferente, ele não venha permanecer, Senhor, duro, porque com certeza tantas coisas vêm contra a nossa vida, Senhor. São as tentações, são os pecados, são as preocupações, são os problemas, são as dificuldades, as crises e tudo mais, Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele já nos garantiu a vitória na cruz, Deus. E a Tua igreja, ela toma posse dessa vitória. Nós queremos andar de acordo com o que o Senhor já alcançou para nós, Senhor. E que nessa tarde venha ser o tempo de restauração, venha ser o tempo onde o Seu Santo Espírito consiga visitar as áreas que nós temos permanecido com problemas, as áreas que têm permanecido negras, Senhor, em trevas. Nós pedimos, Espírito Santo, traga essa luz sobre nós. Traga, Senhor, a verdade. Traga, Senhor, a restauração. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um aqui, Senhor. Nós sabemos que um domingo é totalmente insuficiente, Senhor, diante de uma semana de tanta tribulação. Mas aonde a Sua presença está, Senhor, com certeza haverá uma diferença muito grande, Deus. Por isso que nós queremos clamar. Esteja no nosso meio, Senhor. Esteja no nosso meio, sondando a nossa mente, o nosso coração, o nosso andar, tudo aquilo que tem sido uma meditação do nosso coração, que possa ser agradável a Ti, Senhor. E que nessa tarde, Senhor, nós possamos encontrar esse tempo de se arrepender, encontrar esse tempo de encontrar com o Senhor. Eu creio, Senhor, muitos aqui têm saudades de andar do Seu lado, Senhor, como antes. Eu creio que muitos aqui ainda nem experimentaram as coisas que o Senhor tem para eles, Deus. Eu tenho muitas coisas, Deus, que eu quero alcançar. E é por isso que nós vamos trazer essa mensagem nessa tarde, Senhor. Que a Tua presença seja abundante, Senhor. E nós te convidamos e queremos prestar esse culto ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar lendo o Salmo 90. Se você tiver sua Bíblia, pode abrir comigo, por favor. A gente não vai ter o Salmo 90 no PowerPoint, mas eu quero usar ele para dar uma sequência aí naquilo que a Vivi estava falando. Nós podemos ler a partir, deixa eu ver, do versículo 8. Todos abriram, amém? Salmo 90, versículo 8 fala o seguinte: Conheces as nossas iniquidades, e não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, e vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80, mas para os que têm mais vigor, entretanto, são anos difíceis... 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa, e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse último versículo, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu sempre lembro da Melisa, né? A esposa do Jair. Ela era líder de célula comigo e várias vezes ela citava esse versículo. Senhor, ensina a contar os nossos dias para que a gente, para que o nosso coração alcance sabedoria. E várias vezes que ela citava isso, eu não percebia as coisas que estavam acontecendo, né?
E teve até um momento, eu acho que, não sei se o Sandro era da nossa cela, mas eu acho que o Patrick estava, e a Lala também. E foi um tempo em que eu resolvi dar um tempinho da pão e fui dar umas voltas lá em outra igreja para ver como é que era. E conversei com o pastor, né? Não saí assim em rebeldia nem nada. Falei, ó, preciso de um tempinho e tal. E aí eu fui para passar um tempo em outra igreja. Mas eu lembro que a célula, aquele grupo que a gente caminhava junto, a gente gostava de estar junto, naquele momento em que eu falei, ó, estou saindo fora, o pessoal ficou, no mínimo, chocado, ficou triste. Eu lembro que eu até preparei um versículo que provavelmente se um dia eu tiver que sair eu vou usar o mesmo. Eu falava assim, não, porque o grão de trigo, se não cair na terra e não morrer, não vai dar fruto, né? Então, a gente não pode ficar aqui só nas quatro paredes, né, e querendo que seja uma comunhão eterna e próspera. A gente tem que descobrir o que Deus tem para nós, a gente tem que sair e frutificar em todos os lugares. E aí, passou um tempo, eu voltei, e aí chegou a época da mesa aí. Eu não sei vocês, como é que vocês lidam com a célula de vocês, com os líderes da sua célula, mas a Mê foi uma pessoa importante na minha vida. Não só ela, né? O Jair também, o marido dela. E eu vou citar um livro que ele me indicou, que eu ainda não li, mas está lá em casa, esperando. Não estou recomendando para vocês lerem, é só o título, tá? Que é bem interessante. Mas deixa eu terminar a história da Mê. E aí, quando a Mê, ela acabou tomando outro rumo da vida dela e tal, e ela também teve que abrir mão de estar com a gente aqui na Pão, né? Com certeza a família sentiu muito mais do que eu, por mais que é difícil mensurar essas coisas, mas realmente foi muito difícil essa separação. Mas eu entendi alguma coisa desse versículo. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Porque quando a gente não para entender o processo que nós estamos passando, a gente simplesmente não para pensar no que nós estamos fazendo. A gente não para pensar, como a Vivi disse, como tem sido o nosso relacionamento com Deus. Porque ele não vai esfriar da noite para o dia, como ela falou. Ele dia após dia, ele vai sendo abafado. Dia após dia, o nosso relacionamento com o Senhor vai ficando em segundo plano, porque vão surgindo outras coisas, outras necessidades, outros problemas. E a gente para de recorrer ao Senhor ou de até mesmo buscar como a gente buscava antes. E é interessante, né? Porque ele fala, se nós, vamos refazer esse versículo, né? Se nós soubermos contar os nossos dias, o nosso coração vai ser um coração sábio. Porque a gente vai saber o que nós devemos fazer nesse dia. Nós vamos saber o que nós devemos fazer amanhã, que nós não podemos ficar perdendo tempo nos nossos Facebooks atualizando algumas coisas aí, né? Ou no Instagram, por tanto tempo ali, porque o nosso coração não tem sabedoria. A gente sabe que aquilo lá é entretenimento, é um momento talvez de você espairecer, mas a nossa vida não está nas redes sociais. A nossa vida está no dia a dia em casa. A nossa vida está no ministério, na igreja, no nosso trabalho. Ali está acontecendo a vida. E se o nosso coração não tem sabedoria, a gente vai levando os dias de qualquer jeito. E nesses qualquer jeito que a gente vai vivendo, alguma hora vai dar uma zica, vai dar uma porcaria, vai dar alguma besteira. Por quê? Porque nós estamos longe do Senhor. Porque nós estamos longe de entender qual é a vontade do Senhor. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Engraçado, eu estava pensando também nesse trecho que a gente leu, e eu vi que o homem ele consegue medir várias distâncias, vários percursos, sei lá, de repente o homem consegue trazer a distância da Terra até a Lua, ou até outra galáxia, não sei se é verdade, a gente acredita nos números, mas deve ter algum cálculo que torne isso possível. Mas o homem não consegue medir os seus dias. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Nem quando você pisar o pé lá na Pamplona. Você não sabe o que vai acontecer. E eu não quero ser trágico, tá? Essa notícia me abalou quando eu cheguei na reunião de oração na quinta-feira. Mas a Lala estava contando que a minha tia chegou muito assustada em casa. E ela disse que ela presenciou uma cena não muito agradável. Na Avenida Ibirapuera tem um corredor de ônibus, tem o semáforo de pedestre. Só que, como o cara viu que não estava vindo nenhum carro, tal, ele correu. E aí chamou a namorada para vir. No que ele chamou a namorada, veio um ônibus. E acertou a menina. Eu não vou descrever os detalhes, que ela descreveu para a Laura, eu não queria ter sabido. Passou na TV. E, cara, um dia você está lá atravessando a rua com a sua namorada, e no outro dia você está se culpando, porque você chamou ela para atravessar sem ter usado a faixa, ou o semáforo, enfim. Quem é que ia adivinhar que isso ia acontecer?
E a gente fica na boa, não, tá tranquilo, eu vou planejar para 2025 tais coisas, eu quero viajar para tal lugar. E a gente começa a planejar a nossa vida, a viver os nossos dias, sem imaginar o que pode acontecer. Eu falei, eu não quero ser trágico, mas é uma realidade. A gente não mede as consequências. Então, essa mensagem é para acautelar muitas vidas que, de repente, não estão focadas em Cristo. Por quê? Porque os dias estão passando. E a Bíblia fala que os dias são maus. Com certeza, a gente desfruta de muita graça. A gente desfruta da bondade de Deus. A gente experimenta, a gente ganha muitas coisas. Por exemplo, a gente teve um campeonato de futebol, aliás, vamos dar uma salva de palmas para os meninos, né? Tanto os mais velhos quanto os mais novos. Eu esqueci. Para quem não viu aí, cadê os capitães do time aí? Nem sabe quem é o capitão, né? Veio um representante de cada um só para a gente celebrar junto aqui. Os caras estão tudo acanhados, né? Somos um só, o mesmo corpo. Qual que é esse? O do Marcelo é o pequenininho. Fizeram menos gol. Os caras estão tudo mancando, vocês perceberam, né? Não estão nem conseguindo andar direito. Isso aqui foi interessante, né? Ontem, parabéns aí, Deus abençoe. Agora pode voltar, era só para zoar você aí que está mancando. Mas esse troféu, pode levar, a gente depois deixa algum quartinho por aí. Esse aí, foi interessante. Ano passado, a gente não conseguiu chegar entre os 3. Esse ano já foi entre os 3. Quem sabe ano que vem, né? E aí vão ter mais reforços aí no time dos mais velhos, né? Os caras jogaram com reserva só e foi bem difícil. E os jovens também, eu vejo que foi um tempo assim de união. Eu percebi que eles estavam menos ansiosos. Então, realmente, eles estavam aproveitando o tempo que eles estavam tendo lá. Né? E eu acho que isso eu queria trazer como uma aplicação para a nossa vida cristã também. E é o que eu estava falando, né? Eu estava falando da desgraça da mulher, eu falei do campeonato. Eu tô no time dos velhos também. Deu um tilt aqui. Mas, enfim. Oi? Bom, voltando. A questão dos dias que se passam rápido, né? De planejar as coisas. Eu vejo que a gente não pode andar de uma forma desordenada, sem planejar. Nós precisamos ter um planejamento. Inclusive, a gente vai ter, talvez, um momento em que a gente vai propor isso para a igreja. A gente conhece o pastor Marcelo, ele é um cara que mexe com o coach profissional, e ele faz esse trabalho nas igrejas, e tem ajudado muitas pessoas a definirem a sua vida com base na vocação de Deus e no seu trabalho. Então, é um cara bem focado, e ele traz isso para as pessoas. Depois, quando a gente estiver mais encaminhado com isso, eu gostaria de conversar com os líderes depois do culto. Nós vamos tentar fechar a data que ele está em aberto na agenda dele. E aí tem um vídeo com alguns testemunhos. E você via exatamente cristãos que estavam perdidos há muitos anos no ministério. Há muitos anos indo na igreja sem saber o que eu faço para Deus. De que forma eu posso abençoar outras vidas. Porque começou a viver uma vida religiosa. Né? E o que a gente vai falar hoje é exatamente sobre isso. O tempo é agora. O tempo é agora para nós planejarmos a nossa vida. O tempo é agora para nós aprendermos a contar os nossos dias e aí o nosso coração ter atitudes de sabedoria para viver de uma forma que agrada a Deus, de uma forma em que nós consigamos ser influentes aonde nós estivermos. Né? Tudo isso a gente vai trabalhando. E eu vejo que esse salmo traz exatamente essa ideia, uma posição que todos nós deveríamos ter diante de Deus, que é de refletir aonde a nossa vida está nos levando, para onde nós estamos indo. Com cada decisão que eu estou tomando dia após dia, aonde eu vou chegar? Vai dizer que isso aí não dá um frio na barriga? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente está orando, confiando, andando por fé, mas as coisas vão surgindo na nossa frente e muitas vezes a gente não sabe lidar. Por isso que nós precisamos aprender a ter o coração sábio. E aí essa lembrança para guardar no seu coração, a vida é curta e é breve. O Salmo fala isso, né? Os dias passam muito rápido. Nós passamos depressa, nós voamos. As coisas são muito rápidas. E eu vejo que o mundo, ele celebra de uma forma diferente de nós, essa brevidade da vida. Todos conhecem, né, o termo carpe diem, né? Não sei se eu estou pronunciando certo a palavra, mas ela é muito citada. Na verdade, é o que norteia as ideias das poesias do Horácio, que é um antigo
poeta da Roma Antiga. E essa palavra carpe diem, na verdade, tem o sentido de aproveitar ao máximo agora. E eu lembro que quando eu estudei isso na escola, eu achava meio bizarro, porque o carpe diem era assim, você tem que desfrutar de tudo hoje, sabe? Aproveitar ao máximo cada oportunidade. Aí você começa a falar, isso aí está um pouco na Bíblia. Mas o que será que acontece que esse povão não segue a Bíblia? Mas porque eles direcionam esse aproveitar agora na parte da sexualidade, na parte da glutonaria, da bebedice, e direciona o carpe diem para as coisas que são ruins. O aproveitar a vida, para quem não é cristão, é muitas vezes se lançar nessas coisas e encher o coração dessas alegrias. Só que se você pegar essa palavra, essa ideia de aproveitar ao máximo agora, e trazer esse carpe diem gospel, né? O carpe diem com Deus, aproveitar cada oportunidade com Deus, a nossa vida vai ser diferente. A nossa vida vai ter esse coração cheio de sabedoria para fazer aquilo que é agradável ao Senhor. E eu vejo que a pergunta que a Vivi fez foi muito pertinente, né? Sobre o nosso relacionamento com Deus. Porque isso aponta como nós estamos vivendo hoje. Quais são as expectativas que nós estamos tendo? Eu vi uma pregação, na verdade, não só assisti pregações, mas no contato com o Bei Wong, com o pastor Jim, o pastor Chang trouxe aí, recebeu o Jerry na casa dele. O Jerry já veio aqui várias vezes pregar na Pão. E eu começo a ver que esses caras, de uma certa forma, encontraram caminhos para sair da caixinha. Igual o Bei Wong falou do missionário Jim, né? Ele falou, eu gosto desse cara, né? Mas eu também odeio esse cara, porque esse cara, ele é um americano, ele é um cara que não é do nosso grupo. E eu também olho para o Bei Wong e falo, eu gosto do Bei Wong, mas ao mesmo tempo eu odeio ele, porque o Bei Wong não está aqui, né? Nós estamos aqui. O tempo é agora de nós tomarmos uma decisão com a nossa vida espiritual, com a nossa vida vocacional em Deus. E com certeza, eu penso assim, se você se lançar por fé naquilo que Deus tem na sua vida, você vai experimentar muitas coisas de Deus. O livro que eu citei do Djair, não esqueci não, a minha mente está boa ainda, porque eu tenho a mente de Cristo também. O Djair me indicou um livro que fala assim, evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu. Olha que interessante. A gente quer ver todo mundo no céu, a gente quer chegar no céu e ter festa porque a gente viu o nosso amigo que é um depravado, que nunca quis ouvir de Jesus, nos últimos minutos da vida fala, eu me arrependo, eu quero o Senhor Jesus, e a gente quer chegar no céu e quer ver esse cara, mas a gente não prega para ele. A gente conhece que os nossos familiares muitas vezes estão vindo na igreja, mas não têm uma vida saudável espiritualmente. Nós oramos por ele, mas nós nunca chegamos e talvez tenhamos um tempo com ele para falar, ei, o que está pegando? Qual que é o problema? A gente simplesmente fala, não, um dia eu vou encontrar ele no céu. Evangelismo é uma coisa que nós não podemos fazer no céu. O tempo é agora. Então são essas coisas que nós vamos tratar. Tem coisas que a gente não pode perder a oportunidade. Eu vejo que, depois do dia, eu não sei vocês, mas eu fiquei empolgado, né? Eu fui tentar fazer alguns testes, tentar sair da caixinha também. E aí no dia seguinte eu já cheguei na academia e tem um cara que sempre eu passava, ele me cumprimentava, eu falava um beleza, assim, porque eu não queria perder tempo, queria fazer o exercício e ir embora. E aí esse cara me parou e ele falou, tudo bem, como é que foi o final de semana? Eu falei, cara, foi top, veio um cara lá, um missionário da Indonésia, comecei a falar toda a história. E ele ficou me ouvindo assim, falou, mano, até fiquei arrepiado agora. Eu falei, pois é, porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Quando a gente tem Cristo, a gente quer viver de uma forma diferente. Comecei a pregar para o cara na academia. E as pessoas ao redor, você vê que ficava meio de olho assim, querendo saber um pouquinho e tal. E eu falei, Deus, por que não é assim sempre? Por que sempre eu tenho que chegar na academia e fazer meu exercício e ir embora? Por que eu não posso influenciar aqui? Então acho que é isso, sair da caixinha, aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Porque, não adianta eu ligar e falar, ô Pedrão, vem aqui na Smart aqui em Moema, tem um cara que quer ouvir falar de Jesus. Não, eu estou lá. Eu tenho oportunidade, o tempo é agora, eu posso falar com ele, eu posso semear algo na vida dele. E aí a gente teve a célula na sexta, ele ainda não foi, mas ele adiou, provavelmente essa sexta ele vai visitar a célula. Um cara que não é cristão, alguém que a gente tem a oportunidade de discipular no caminho do Senhor. Eu não estou dizendo que ele vai se converter, mas pelo menos são oportunidades. A gente tem que começar a enxergar onde Deus quer que a gente faça as coisas, onde Deus quer que nós estejamos e tal, e a gente vai começar a talvez renovar esse relacionamento com Deus. Porque eu percebi isso, talvez, eu já contei para vocês, uma vez no sertão eu fui evangelizar um moleque na rua, e eu comecei a falar de tantas coisas, tantos conceitos teológicos, que eu mesmo me enrolei na explicação. Era mais fácil chegar para ele e falar, mano, Jesus te ama, você quer uma oração? Eu posso orar por você, e Deus, de repente, na oração, me revelar algo da vida do cara, que eu vou falar e vai tocar a vida, e ele fala, eu preciso desse Jesus. Mas não, fui explicar um monte de coisa que nem eu sabia explicar.
E me enrolei todo, depois eu falei, que ridículo que eu sou, cara. Eu não fiz seminário para ser um cara retardado, eu fiz um seminário para ter no meu coração as coisas certas, para quando eu chegar em alguém que não conhece, eu conseguir arrumar e falar, é assim, cara, é esse caminho, segue aqui. Então a gente vai atropelando as coisas. E outra coisa que eu vi, falei do pastor Jim, falei do Beong, uma pregação. Eu vi um pastor pregando uma mensagem muito simples sobre oração. E eu falei, que observando ele falar da oração, eu comecei a pensar, por que a gente não olha a oração dessa forma? Como sendo um momento em que nós estamos amando a Deus. E um momento em que Deus para tudo e ouve até a coisa mais ridícula que a gente fala. A gente fala, Deus abençoe o nosso governante. Lá no fundo, no Face, a gente está bombardeando os governantes, falando da merenda que o cara roubou, falando do Lava Jato, não sei o quê. Mas daí a gente vai lá e ora, Senhor abençoe os governantes. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós devemos orar pelos governantes. Mas o nosso coração não quer orar pelo governante. Então a gente acaba virando um religioso. A gente começa a pronunciar palavras que são bíblicas, são verdades, mas o nosso coração não está cheio daquilo. E eu comecei a falar, Deus, minha oração é ridícula, eu quero melhorar minha oração. E eu sei que quando eu começar a melhorar minha oração, eu vou começar a ver coisas acontecendo. Porque eu vou estar orando segundo a tua vontade. Não só seguindo um protocolo. E isso é a nossa vida cristã, irmãos. Eu não sei como é que você se sente. Eu acho assim, eu tenho tentado, com todo esforço, falar, Deus, me livra de toda a corrente de religiosidade. Porque a coisa mais fácil é nós nos tornarmos cristãos religiosos. É muito fácil, como por exemplo, a gente chega lá e vê a passagem que Jesus fala do bom samaritano. Quem passou de largo foi o sacerdote, foi o levita. Era o Niel atrasado para o ensaio de louvor. Não vou ajudar esse cara. Era o pastor chegando, não tenho tempo, eu tenho que chegar lá e pregar no culto. Se a gente começar a trazer para o nosso dia e falar, Jesus estava falando, quem foi que foi lá pregar para o cara? Foi o testemunha de Jeová, que a gente fica falando que não é crente. Sei lá, um exemplo, né? Mas de nós, você, eu, como é que a gente para e fala, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou aqui nessa vida, a vida passa rápido, amanhã eu já vou ter 30, daqui a pouco 40, daqui a pouco não pode nem mais jogar o campeonato, porque não consegue nem andar. Quando que é o tempo? É agora. Então, eu tentei, através de um trecho bíblico, resgatar algumas coisas que podem nos ajudar nesse caminho, de como viver esse tempo de uma forma mais proveitosa e segundo o padrão de Deus. Então vamos começar a ler o trecho em Efésios 5. O telão está com a NVI, tá, gente? Eu também estou com a versão aqui NVI. Eu prefiro ler aqui. Mais uma vez, não tem nada a ver com a idade, eu estou com um óculos bom aqui. Efésios 5, de 1 a 7. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa disso, por causa dessas coisas, que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. De 1 a 7, tá bom? Primeira coisa, devemos ser imitadores de Deus. Eu fiquei pensando, como é que eu vou imitar alguém que eu não estou vendo? Uma vez, eu lembro, há muitos anos atrás, o Nio e o Caleb fizeram uma dinâmica, que eles faziam um espelho. É basicamente assim, eles poderiam ensaiar pra caramba, mas ao mesmo tempo, um tinha que imitar o outro, e tinha que ser o movimento exato, porque a ideia era ser um espelho. E ser imitadores de Deus é a mesma ideia. Você olha Deus e você imita Deus. Né? É bem simples essa ideia, na verdade. E em João 5, Jesus fala assim, que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Olha essa verdade. Você quer ver como é que Deus é? Você quer ver como Deus age? Como é o coração de Deus? Nós temos que olhar Jesus. E quando a gente olha Jesus, a gente vê a forma como ele olhava para as pessoas que tinham sofrido alguma injustiça,
ele olha para pessoas que estavam em pecado, ele olha para aqueles que estão excluídos, e ele age de uma forma totalmente fora do padrão do que os religiosos estavam acostumados a agir. Então, nós devemos ser imitadores de Cristo, imitadores de Deus. Né? E ele fala, e vivam em amor. Na verdade, o viver em amor é mais ou menos aquela pregação que o David trouxe, né? Amar não conforme um padrão, uma medida humana, mas amar como Cristo nos amou. E aí já entra todo aquele conceito sobre amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo. Né? E com certeza, nesse viver, nós vamos estar sendo imitadores de Deus. Ser imitador de Deus. Jesus, ele se entregou por nós, e isso agradou o Pai. Muitas vezes, quando nós vamos imitar a Deus, algumas atitudes, nós vamos ter que abrir mão do nosso ego, nós vamos ter que abrir mão do nosso tempinho reservado para nós mesmos, das nossas coisas que nós gostamos de fazer, porque isso vai envolver você abrir mão para atender a demanda do outro, do próximo. Né? Eu vejo que a igreja ela pode ser dinâmica nesse sentido, não precisa ter um monte de eventos, vamos correr e fazer um evangelismo ali, vamos correr e fazer um show de música em tal lugar, isso vai acontecendo naturalmente. Mas a nossa dinâmica espiritual, a nossa dinâmica de vida é de ser um imitador de Deus. Onde Deus está, nós vamos estar lá. Nós vamos seguir Deus. Deus está entre aquele grupo, eu vou estar naquele grupo. Eu vou compartilhar com o grupo aquilo que eu aprendo de Deus. Eu vou querer viver em amor para mostrar para essas pessoas que de alguma forma, o Senhor está na minha vida. Eu vejo assim, o Luquinhas é um menininho bem ativo, né? E ele gosta de imitar algumas coisas que ele observa. Você vê, por exemplo, quando o Jorginho está aqui tocando bateria, ele fica observando. E o Pedrão contou um fato interessante dele. Falou que ele está estudando numa escola que tem um alto padrão, né? E aí tem o dia do brinquedo. E as crianças, eu lembro quando era o dia do brinquedo no Puerto Almos, que também era na época, era uma escola de alto padrão, os caras traziam todas as tartarugas ninjas, assim, e eu não tinha esses brinquedos, né? Eu achava meio com vergonha até. Às vezes eu nem sei se eu levava coisa, nem lembro de levar. Eu brincava com o dos outros, né? Que era bem mais legal. E aí ele falou que o Luquinhas levou umas latinhas. E todo mundo levou uns brinquedos mó legais, assim, uns negócios importados e tal. Aí, de repente, quando o Pedrão foi buscar o Luquinhas, tinha um monte de criança em volta do Luquinhas e o Luquinhas tocando as latinhas. Olha isso. Várias crianças com vários presentes legais pararam para ver o Luquinhas tocando. E o Luquinhas toca porque ele vê alguém tocar, no caso o Jorge, ou o Caleb, Elias, às vezes um outro aí que tenta brincar um pouco. E observou e falou, não, eu quero ser imitador desse cara. E ele começou a influenciar a partir disso. Um exemplo tão simples que o Luquinhas ensinou é ser imitador de Deus. Viver na intimidade com Deus e, de repente, quando você vai para o seu ambiente de trabalho, naturalmente as pessoas em volta começam a falar, de onde que ele tirou essa ideia? Por que ele está fazendo isso? O que leva ele a fazer isso? São umas latinhas, mas ele transformou aquilo numa bateria e até a professora estava impressionada. Então traz isso para a sua vida, é a mesma coisa. Você tem aí a sua bateria espiritual, vamos dizer assim. Imita Jesus aonde você está. Isso vai com certeza trazer vida no ambiente e nós vamos estar cumprindo essa palavra e vamos estar remindo o tempo e nosso coração vai ter a atitude de sabedoria. Eu vejo também que ele fala aqui sobre algumas coisas pesadas para a nossa época. Ele fala sobre impureza sexual, ele fala sobre cobiça, né? Ele fala sobre conversas tolas. Ele não está tratando só um problema que, por exemplo, a gente fala, você tem que ser santo, cara, porque Deus é santo. Aí você já imagina, eu não posso fazer sexo antes do casamento, eu não posso ficar com um monte de gente, só pensando nessa área. Mas, de repente, ele entra numa situação mais delicada. Ele fala assim, sem gracejos imorais. Sabe o que é isso? É aquele chavequinho furado. Ele fala sem conversas tolas. Quantas de nossas conversas não são tolas, inúteis? E isso já está falando como é que... Ele fala assim, não são próprios para os santos, não são próprios para aqueles que imitam a Deus. Então a gente tem que policiar também a nossa língua. Tiago fala muito sobre isso. Policiar o que nós estamos falando, porque o nosso coração, na verdade, só vai revelar, na verdade a nossa boca, a nossa fala revela aquilo que está no nosso coração. Então ele fala um pouquinho sobre essa pureza na devoção a Deus. Não adianta falar, não, eu sou íntimo de Deus, eu leio a Bíblia, eu oro e tal, mas conhecer a Deus verdadeiramente vai trazer um resultado. E esse resultado é da pureza, é da santidade. E Deus, eu acho que, assim como quando Jesus ia visitando cada pessoa, cada casa, ele influenciava aquela pessoa tinha uma vida transformada.
Da mesma forma, se nós estivermos andando com Ele, a nossa vida vai ser transformada. Eu estou meio, talvez, como é que fala, nostálgico, né? Estou trazendo umas memórias lá de trás, mas eu também lembro quando a Lala chegou aqui, tanto eu quanto ela, mas ela sempre conta isso. Ela tinha muita dificuldade com a questão do palavrão. E passando o tempo, as pessoas foram falando sobre isso. Por mais que eu brigasse, não fala isso, isso é feio, Deus não gosta disso. Tá lá, meu, sai. Tá lá, é difícil policiar. Mas a partir do momento que ela teve a experiência com Deus, teve o contato com o Senhor, a vida começou a mudar. E hoje em dia, na verdade, acho que fazem anos que eu não vejo ela lá falando palavrão. Ela que às vezes tem que orar por mim, porque no trânsito dá uns, né? Mas eu tô mais vigilante, irmãos. As orações têm funcionado, glória a Deus. Mas é isso, não adianta você obrigar a pessoa, cara, não faz isso porque Deus não gosta. Não, você tem que ter consciência do que Deus gosta, do que Deus não gosta. Você tem que ter a consciência de entrar na presença de Deus e falar, Deus, isso que eu estou fazendo reflete algo que eu estou imitando da sua pessoa? Aquela famosa frase, o que Jesus faria? Né, os gringos gostam bastante, mas ela tem ela é muito própria para a nossa vida. O que você está fazendo hoje em dia agrada ao Senhor? Reflete que você é um imitador de Deus? Mostra que você está vivendo em amor? Ou é algo que provavelmente vai trazer uma dessas condenações? Tipo, não é próprio para santos, não é conveniente. Então assim, é ser imitador de Deus. Vigiar até mesmo que a nossa boca fala. Esse aí, trecho está em Mateus 12, 34. Né? A boca fala do que está cheio o coração. E Tiago também fala, 3,11, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? E se a nossa fonte é aquela que jorra água para a vida eterna, como é que as coisas vão se misturar? Nós temos que manter a pureza desse rio que quer fluir na nossa vida. Que nós já vimos que é o próprio Deus que manda sobre nós. E no final ele traz uma palavra sobre o reino, né? Ele fala que nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Cara, não ter herança no reino de Deus significa simplesmente não entra, não participa. E aí, essas listas, elas são meio assustadoras, porque você começa a olhar, peraí, se eu for bem a fundo, eu acho que talvez eu seja um cara ganancioso. Talvez se eu for muito a fundo aqui, eu vou descobrir que talvez eu seja imoral nos meus pensamentos. Quando eu vejo alguém se dando mal e esse cara não se dá bem comigo, eu falo, não, bem feito, é assim mesmo, tá? O cara errou o pênalti lá, não, bem feito. E essas coisas revelam o que está dentro de nós. É a coisa natural do ser humano. Eu não estou falando, vocês fazem isso ou não, eu também faço isso. Então essa lista, cara, ela é decisiva. Ó. Nenhum desses vão herdar o reino. Então, será que nós temos herança no reino de Cristo? Nós pertencemos a esse reino? Se nós pertencemos, nós temos que investir nisso, de ser imitador de Deus. Sendo imitador de Deus, nós vamos começar a dar frutos que sejam condizentes com o reino. Então nós devemos ser imitadores de Deus e não imitadores do mundo. O ponto 2, eu vou continuar lendo Efésios, do 8 até o 13, que fala o seguinte, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Se nós somos imitadores de Deus, e aqui nesse ponto que eu quero trabalhar, ele fala sobre viver como filhos da luz. O que é ser um filho da luz? O que é essa luz? Na verdade, é viver, na palavra de Deus e em Cristo. Isso é luz. E ele faz umas relações interessantes. Ele fala assim, ó, antes vocês não só estavam nas trevas, mas ele fala, vocês eram trevas. Ou seja, o pecador não tem esperança para um pecador. O pecador ele só vai promover pecado. Mas a partir do momento que nós tivemos um encontro com o Senhor, em Cristo, né, ele fala, em Cristo, nós somos luz. Essa ideia de ser luz é de trazer essa verdade à tona. Por isso que ele fala, ó, se vocês estão aí participando das coisas infrutíferas das trevas, esse não é o caminho correto. O caminho correto é você expor isso à luz. Isso tem a ver com os nossos pecados.
E o Beiyong, acho, nesses tempos aí, ele confrontou os pastores, né? Quando foi a última vez que você confessou um pecado diante da congregação? Quando foi a última vez que você chamou um amigo seu e falou, eu preciso confessar uma área que eu estou com problemas? Porque a gente vai vivendo, né, um dia após o outro, sem considerar que nós estamos, talvez, em dívida. Não com o nosso amigo, mas com Deus. A gente fala, não, Senhor, eu sou imitador do Senhor, mas nós ainda estamos andando nas trevas. E ele fala, não, expõe essas coisas à luz. Traga isso à tona. Por isso que no nosso tempo com Deus, nesse relacionamento com Cristo, a gente tem a oportunidade de trazer as coisas à luz. De reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas debilidades. Meu, relacionamentos, ele é onde mais aponta aonde a gente é fraco. E muitas vezes, para não tentar corrigir essas coisas, porque a gente sabe que pela nossa força a gente não consegue, a gente começa a ter algumas fugas. Alguns apelam sim para a questão da imoralidade sexual, mas outros se perdem, por exemplo, no trabalho. Outros arranjam um hobby e mergulham de cabeça nesse hobby. Enfim, tantas coisas, são fugas, porque a gente não consegue ajustar relacionamentos. E ao invés de nós tentarmos entrar na presença de Deus e trazer essas coisas para a luz, o próprio Senhor é a luz, a gente vai guardando. E isso está naquele quartinho escuro, quartinho escondido. Então ele fala, por exemplo, de obras que são obras da luz e obras que são obras das trevas. Obras da luz são aquelas que trazem frutos. Ele até fala da bondade, né? Ele fala de bondade, justiça e verdade. E a questão da obra das trevas são obras infrutíferas. Então muitas vezes a gente está errando e continua errando e não percebe que aquele erro não está trazendo fruto nenhum. Então o que nós devemos fazer? Recorrer ao Senhor. Trazer tudo que é falha do nosso caráter, falha de pensamentos até, de ideias, de lógica que nós construímos na nossa vida e apresentar para o Senhor e falar, Senhor, traga a sua luz. Sempre associando com a ideia de que os nossos dias passam rápidos. Tem coisas que nós temos que ajustar. Que esse seja o tempo de ajustar. Trazer para a luz. Ter algum parceiro aí que você fala, meu, anda comigo. Né, esses dias o Sandrão, a gente estava conversando e nós tivemos essa proposta. Vamos caminhar mais junto, cara. O que você precisar, eu estou aí, o Sandrão falou. Eu falei, também, vamos caminhar junto. Por quê? A chance de eu cair é bem menor. Todos estão sujeitos a voltar para as trevas. A tendência, a natureza humana é voltar para as trevas, é fugir da luz. Se você pensar, por exemplo, vocês conhecem bem a história, tem os vampiros, né? Foram criados, sei lá, já distorceram tanto. O último filme de vampiro, o cara podia sair no sol que estava de boa. Mas antigamente, no meu tempo, o vampiro não podia sair na luz. Se ele saísse na luz, ele virava pó, virava cinza, já era, morreu. Mas hoje em dia os caras podem, né? Então, mas a ideia é o quê? O vampiro é aquele cara que foi excluído da presença de Deus. Era uma pessoa que se levantou, se rebelou contra Deus, recebeu uma maldição, e ele não podia mais ir para a luz. Ele estava vivendo eternamente em trevas. Mas nós não somos como esse bicho aí, sei lá como vocês querem chamar. Nós somos filhos da luz. Nós teremos que andar na luz, porque Ele é a luz. Então tudo está relacionado. Então a gente precisa, no final ele fala, então aprendam para que vocês possam aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Então já que os nossos dias passam rápido, já que nós queremos ser imitadores de Deus, e aqui fala que nós devemos viver como filho da luz, ele fala, aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Lembrando que ele foi lá, o Paulo, né, ele refutou várias questões com relação ao comportamento de trevas. A maneira como a gente fala, a maneira como a gente pensa, os pecados em que nós queremos manter oculto. Ele fala, não, expõe tudo à luz e que dessa forma você aprenda o que é agradável ao Senhor. Então, essa ideia de nós sermos imitadores de Deus e depois nos comportarmos, vivermos como filhos da luz. Só vai refletir mais do caráter de Cristo. E dessa forma, nós vamos conseguir aproveitar cada oportunidade que chegar na nossa vida. O terceiro ponto vai falar exatamente sobre isso. Devemos aproveitar cada oportunidade. Né? Lembra do Carpe Diem? Traz isso para a nossa vida cristã. Desfrutar cada momento. Tem momentos que de repente você está no ócio, você está lá sem fazer nada, está querendo boiar, assistir Bob Esponja, sei lá. Tem gente que faz assim, né? Fala, não preciso espairecer, aí liga o Chaves e tal. Beleza, nada contra, mas pega um tempo que você estiver se sentindo desocupado.
A nossa vida é muito corrida, mas nós também temos tempos na nossa agenda que nós nos tornamos muito desocupados. E para e fala, eu quero entrar na presença de Deus, de propósito. Eu quero tropeçar e cair na presença de Deus. Eu quero realmente encontrar com o Senhor. Trabalha isso no seu coração. Eu tenho tentado fazer isso, né? E aproveitar essa oportunidade. Na verdade, aqui a gente pode usar esses trechos que nós vamos ler para apontar a ideia de um evangelismo, né? De, nossa, aproveita a oportunidade. Se teu amigo está aberto ali para o evangelho, já prega para ele, fala de Jesus e tal. Mas aqui ele está falando de todas as oportunidades. Vamos continuar o trecho e tem tudo a ver com o que nós já falamos anteriormente. Efésios 5, do 14 ao 17. 14 fala, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Lembra o Salmo 90? Falou que o nosso coração tinha que alcançar sabedoria. Então ele fala que nós devemos ser sábios, nos comportar como sábios. Versículo 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Então, aproveitar cada oportunidade, não é só quando você está na linha de frente, e você tem a oportunidade de ficar naquela dúvida, devo falar ou não devo falar de Jesus? Mas cada oportunidade, inclusive quando você está no seu quarto, na presença de Deus. Senhor, o tempo é agora. Eu estou aqui diante do Senhor. Qual que é a sua vontade? Paulo está instruindo a igreja de Éfeso, uma igreja super rica, super espiritual, vamos dizer assim, uma igreja saudável, a falar assim, busque entender qual que é a vontade de Deus. Porque existem muitas propostas. E o nosso coração, de repente, começa a ficar agitado, porque tem tantas coisas, e a gente não sabe onde focar. E ele fala, busque compreender qual que é a vontade do Senhor. E eu vejo também que, quando a gente fala de aproveitar cada oportunidade, é de desenvolver essa prioridade do nosso chamado. Você tem um chamado em Deus. De que maneira você tem atuado conforme esse chamado? Eu fico pensando, né? Esses dias eu estava assistindo um filme do Stallone com o Robert De Niro. Mas o filme era comédia. Quando eu olhei, eu fiquei meio decepcionado, né? E era a história de dois boxeadores veteranos que eles queriam tirar uma revanche 30 anos depois. Só que os caras estão tudo gordão, tal, e tem aquela mágoa do passado. Porque um deles quis sair da jogada. Falou, não, eu não vou disputar uma revanche. Aí foi uma reviravolta, né? E aí depois de 30 anos eles querem tirar a revanche. Então o filme é interessante. E nessa ideia do filme, você começa a ver que os caras só sabem lutar boxe. Eles não foram, o outro até tem um emprego lá, ele ganhou dinheiro no boxe, né? Apesar dele gastar com muita besteira, ele investiu num negocinho próprio. O outro não sabia o que fazer. E tem um momento do filme que ele fala, eu nasci para lutar boxe. Eu só sei lutar boxe, eu amo lutar boxe, é isso que eu quero fazer. Então eu vejo que na vida cristã, para a gente não andar naquela religiosidade, preso por aquelas correntes tão pesadas da religiosidade, a gente tem que se libertar nisso, aproveitando essas oportunidades de conhecer Deus, aonde o Senhor quer, o que o Senhor quer de mim. E de novo, Senhor, a nossa vida passa rápido. Eu sempre tenho essa ansiedade dentro de mim, porque eu falo, Deus, está passando rápido. E aí eu começo a tomar algumas decisões e muitas vezes eu dou com os burros na água. Né? Muitas vezes na reunião de ministros lá, a gente... aparecem várias ideias, mas de repente, será que essa é a vontade de Deus? E aí você para pensar, vai sondando e vendo, daqui a pouco fala, não, peraí, acho que isso aqui está no meu coração, mas não tem a ver com o momento que a igreja está vivendo. Isso aqui está no meu coração, eu posso orar para amadurecer, mas eu não preciso sair fazendo tudo que eu tenho ideia. E às vezes as pessoas se frustram nisso. O coração fica tão agitado, tão ansioso para fazer tantas coisas. Mas eu estou fazendo a vontade de Deus, e Deus não está fazendo nada. Não. Talvez você esteja sendo impelido a fazer aquilo que você acredita que é a vontade de Deus. Mas buscar saber qual é a vontade de Deus, a gente ainda não fez. Porque aqui a gente precisa parar. Aqui a gente precisa descansar. E aproveitar essas oportunidades na presença de Deus. O começo desse trecho, ele fala algo muito interessante. Depois que ele falou de ser filhos da luz, de não andar nas obras das trevas, existe um clamor ali, desperta tu que dormes. Na vida cristã, existem muitos cristãos que estão dormindo. Não é o dormindo como Jesus no barco, que ele estava super tranquilo ali, de boa, porque sabia que Deus estava cuidando de todas as coisas. É um dormindo no sentido de que a vida está passando. E o que ele faz é ficar deitado, dormindo, curtindo ali o sono profundo. E não se dá conta que quando ele levantar desse sono, os dias já passaram. As oportunidades já foram.
Então ele fala, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Esse dormir aqui literalmente um cristão, não é uma questão de ser ativista ou não, mas é um cara que não está fazendo nada. Não está nem buscando saber qual é a vontade de Deus. Não está nem fazendo distinção do que é obra das trevas e o que é obra da luz. Carrega o título, eu sou um cristão. Mas está dormindo dentre os mortos. Ele fala, desperta. Cara, a igreja de Éfeso é uma bênção, mas Deus chacoalhou muito. Aqui nesse momento, que fala, desperta tu que dormes. E lá na frente, em Apocalipse, quando olha para a igreja e fala, eu tenho só uma coisinha contra vocês. Vocês deixaram de praticar as obras que praticavam no início. As obras de amor. Deixaram as coisas principais, deixaram as coisas que moviam vocês. Para quê? Para investir em outras coisas. Mas o principal, aquilo que agradava o coração de Deus, a igreja de Éfeso parou de fazer. E aí, Paulo, antes de João, fala, se vocês estão dormindo, desperta, porque vocês estão entre os mortos. E se vocês tiverem essa atitude de despertar, Cristo vai resplandecer sobre vocês. Essa luz que ele tratou no segundo, que eu tratei no segundo ponto, que Paulo trata naqueles versículos, essa luz vai resplandecer sobre esse cristão. E isso significa trazer vida, isso significa trazer uma liberdade, isso significa potencializar o chamado, para que ele aproveite cada oportunidade. Mas enquanto a gente não tiver esse movimento, a gente vai continuar entre os mortos. E ele fala assim, devemos tomar cuidado da maneira como vivemos. Se nós estamos entre os mortos, se nós estamos dormindo, é por conta que nós não cuidamos da maneira como nós temos vivido. Então a Bíblia, irmãos, ela dá maior incentivo. Cara, seja imitador de Deus, ande em amor. Dessa forma você vai impactar muitas vidas. Você vai mudar o ambiente à sua volta. Mas ele também fala, se liga, se a sua vida não está de acordo, se você não está vendo a maneira como você vive, então desperta. Porque não é essa forma, não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para um propósito muito maior. E aí, de novo, ele fala, precisamos ser sábios e aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Todos esses dias que passam rápido, até mesmo no Salmo 90 ele chegou a falar isso. Ele falou, os dias vão vir com muita tribulação. Né? Os dias, eles vão ser dias difíceis, anos difíceis e cheios de sofrimento. Porque, de fato, a vida está diante do sofrimento. Né? O cara lá da menina que foi atravessar a rua, o dia estava feliz, estava legal, estava com a namorada, daqui a pouco perdeu a namorada, o dia ficou um inferno. Então, os dias, eles vão trazer as suas dificuldades. Mas o alerta desse trecho é, cuidado com a maneira como vocês vivem. E aproveitem cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu tenho um costume de fazer o seguinte, quando o dia está tudo bem assim, tá tudo legal, desde o café da manhã até a hora de dormir, eu vou dormir e falo, Deus, eu queria ter aproveitado mais esse dia, porque amanhã eu não sei o que vai acontecer. Amanhã pode ser que eu acorde, já torço o pé logo de cara e sei lá. Mas aquele dia, quando vai passando o dia, para refletir, fala, Deus, até aqui o Senhor tem me ajudado. Sabe, viver dia após dia não, mas minuto a cada minuto na presença de Deus. E agradecer, mesmo que está ali uma coisa no teu coração meio mal resolvida, algum sentimento, alguma situação que você passou no seu trabalho, não importa, Deus está lá. Né? Deus está lá e Cristo quer resplandecer sobre a nossa vida. Então, mesmo naquele momento, você para e fala, até aqui o Senhor tem me ajudado. E sentir a presença de Deus ali falando com você, confortando o seu coração. Depender de Deus, a gente tem que falar, beleza, você pode vir aqui, né, Sandrão, eu posso chegar para o Sandrão, desabafar tudo, mas, cara, eu tenho que chegar até o trono da graça. E chegar a Deus, eu estou com dificuldade. Com certeza, ele vai ter muito mais competência, muito mais poder de ajudar do que um ser humano. Nossas relações humanas são importantes, nós podemos fortalecer uns aos outros, mas aproveitar essa oportunidade na presença de Deus é fundamental para que a gente também tenha esse relacionamento. Senão nem isso. O cara se propôs a caminhar comigo, mas eu estou tão duro no meu pecado que eu não vou andar com ele. Eu vou continuar fazendo as coisas do jeito que eu acho. Então, compreender qual é a vontade do Senhor. E eu creio que é essa, de ser filhos da luz, de ser imitadores dele. E, por fim, eu gostaria de ler um trecho. Nós já estamos caminhando para o final da mensagem. Eu acho que eu coloquei no PowerPoint, é o 2 Pedro 3, do 3 ao 14. Esse trecho foi muito forte quando eu estava lendo. Ele fala umas coisas que vale a pena a gente parar para refletir. 2 Pedro 3, do 3 ao 14. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias
surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. E eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céu e terra, e esta formada da água e pela água. Até aqui. Ele falou, nos últimos tempos, vão surgir momentos em que vão aparecer escarnecedores, que estão zombando da nossa fé, e estão seguindo as suas próprias paixões, estão andando nas obras das trevas. E essas pessoas vão começar a questionar, e aí, quando é que Jesus vai voltar? Não é isso que você acredita? Não é nisso que você está botando a sua vida? Não é nisso que você está confiando, dia após dia? Porque você é um cara careta, você não está curtindo a vida, os dias estão passando, e cadê Jesus? Quando que Jesus vai voltar? Não sei se vocês já sofreram isso, eu já sofri. Questionando a nossa fé, porque nós estamos vivendo dessa forma agradável ao Senhor, buscando viver em santidade, porque nós cremos que Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, meu amigo, aí o bicho pega. Versículo 6. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. E pela mesma palavra os céus e terras que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso aqui também está no Salmo 90, se eu não me engano, no versículo 4. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos cheguem ao arrependimento, essa é a vontade de Deus. Mas o que será que dá no ser humano que ele não busca esse arrependimento? Que ele não para e entende, um dia isso tudo vai ser destruído. Um dia todas as coisas que nós temos construído, que nós temos confiado, vão deixar de existir. E nós vamos diante de Deus, que é aquele que vai julgar todas as coisas. Então ele fala que todos, ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aí ele faz um apelo para o dia do Senhor. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. E visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto espera essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. No versículo 12, ele fala uma coisa interessante. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Como é que a gente vai apressar a vinda de Cristo? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente está aqui esperando. Os zombadores estão surgindo aí para duvidar da nossa fé, da nossa maneira de viver. E de repente ele fala, vamos tentar apressar a vinda do Senhor. Né? Espere o dia do Senhor e apresse esse dia. E eu vejo que isso tem tudo a ver com aquele versículo que a gente acabou de ler, que fala que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. À medida que um pecador se arrepende dos seus pecados e olha para Cristo e reconhece que nele há salvação, isso agrada o coração de Deus. Imagina que isso acontece numa escala mundial, numa escala grande. Com certeza, já não tem mais motivo para Cristo não vir. Então, Jesus, ele vai ser revelado no tempo que só Deus sabe. Ele vai voltar segundo a vinda dele, é só quando Deus sabe. Mas ele fala que nós podemos apressar essa vinda. E como? Aproveitando cada oportunidade. Aí sim, talvez usando nossa vocação, nosso chamado, e indo atrás dessas pessoas que estão perdidas. Esses caras que estão zombando, esses caras que estão escarnecendo da nossa fé, deixa ele de molho. Ore por ele. Mas vai atrás daqueles que realmente precisam. Existem pessoas que estão sedentas para conhecer de Deus. Existem pessoas que estão talvez vivendo em outras religiões porque eles estão buscando algo. Mas o fato dele estar em outra religião não significa que você vai se opor a ele na sua fé. Porque você tem que aproveitar cada oportunidade. E se nós imitarmos a Deus, sermos imitadores de Deus e vivermos na luz, com certeza nós vamos chegar diante dessa pessoa e ela vai perceber algo diferente. Então, dessa forma, eu creio que a gente vai conseguir, vamos dizer assim, acelerar a volta do Senhor. E no final ele fala assim, para que a gente seja encontrado em paz, imaculado e inculpáveis.
Meu, ninguém consegue isso por si só. Isso tudo é em Cristo. É só em Cristo que nós vamos conseguir nos achar inculpáveis, imaculados e cheios de justiça. Em Cristo. Então, buscar viver essa vida em Cristo. E o tempo é agora. Não deixe para amanhã. Não deixa passar mais uns minutos. Toma a decisão hoje. Senhor, eu quero voltar para Ti. Senhor, eu quero experimentar algo que eu ainda não experimentei. Senhor, eu quero que o meu entendimento alcance coisas e áreas que nunca alcançou. Sabe, o Senhor tem poder para transformar a nossa vida. Mas se o nosso coração estiver ali, dormindo, né, dentre os mortos, até mesmo zombando da fé, a gente não vai encontrar isso. Então, em Cristo, nós vamos saber alcançar a sabedoria. Nós vamos saber remir o tempo. Nós vamos aproveitar cada oportunidade. E essa é a proposta que o Senhor colocou no meu coração para a igreja. O tempo de buscar a Deus e o arrependimento é agora. Então que a partir de hoje, depois dessa mensagem, cada um possa voltar para o seu lar, né, e refletir. Talvez reler Efésios 5, pequenininho o texto, de 1 a 14, acho, sei lá, poucos versículos, mas que Deus falou tanto ao nosso coração. Então que o Espírito Santo continue ministrando na igreja e nós vamos ter um tempo de ceia agora e acho que é um tempo muito propício para nós ministrarmos, porque Cristo deu a sua vida por nós. E a ceia é igual quando a gente estava conversando sobre o batismo na célula. A gente estava falando da Páscoa, na verdade, né? O batismo que aconteceu na Páscoa. A Páscoa foi o tempo que Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, seria inútil. Mas Ele ressuscitou. E tudo nele, todas as promessas que Ele faz, vão se cumprir, assim como já se cumpriram. Então essa promessa da vinda dele é certa. E a promessa de que nós somos um corpo também é certa. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos guardar a ceia, tomar o cálice, tomar do pão e participar de Cristo. Amém? Então, pastor, você poderia ministrar a ceia?